Hoje eu vou dar 5 dicas para quem precisa lidar com um paciente com demência. Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, sempre aqui no canal estabelecendo esse contato, esse diálogo com a sociedade, e hoje vamos falar desse diagnóstico tão importante que é o de demências, que aumenta conforme aumenta, claro, o envelhecimento da população, e eu vou dar 5 dicas fundamentais para quem está lidando com pacientes com demência ou para quem está começando um quadro de demência. Vou fazer tudo isso, claro, assim que você se inscrever no canal, já clicar aí no sininho para receber alertas e não esquecer de deixar o seu like. Se você acha que temas assim são importantes, deixa o seu like para a gente saber que o vídeo tem relevância para você. Existem vários tipos de demência, demência de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal, tem vários tipos de demência, tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre esses diagnósticos, não vou entrar na particularidade de cada um deles, mas a gente precisa entender que, de forma geral, na demência existe uma perda de função cognitiva que é progressiva. Ou seja, a pessoa desenvolveu habilidades, ela desenvolveu a inteligência, o raciocínio, a memória, a atenção, concentração, a capacidade de aprendizado, e isso foi se perdendo a partir de certa idade. Normalmente é mais velho, às vezes pode começar um pouco mais novo, mas, enfim, normalmente aí a partir da terceira idade. E vários domínios cognitivos, várias áreas, grandes áreas do nosso funcionamento mental podem ser afetadas, então pode ter perda de memória, da capacidade de aprendizado, da atenção complexa, das funções executivas, as funções que a gente faz para executar alguma coisa. Então, vários domínios podem ser afetados, da própria linguagem, e claro, cada demência e cada paciente vai ter uma apresentação diferente, mas essas dicas que eu vou dar aqui, elas são válidas para qualquer tipo de demência. E você vai ver que fazem todo sentido. A primeira dica é estabelecer uma rotina. Já que as capacidades cognitivas vão diminuindo, então a capacidade de parar, prestar atenção, decidir vai ficando mais difícil, quanto mais rotineira for a vida da pessoa, menos energia ela vai gastar para decidir, para analisar, para ver, e agora o que que eu faço? É rotina, né? Na rotina a gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente não fala que coloca o cérebro em stand-by, a gente dá uma desligada no cérebro, você não precisa decidir, você não precisa pensar, você já está fazendo no automático pela rotina. Então, quanto mais rotineira for a vida da pessoa com demência, quanto mais as coisas já forem previsíveis e rotineiras, menos esforço cognitivo ela vai fazer e menos prejuízo ela vai ter. No fundo, ela tem esse prejuízo, ela tem essa dificuldade cognitiva, mas a gente, estabelecendo uma rotina diária, a gente diminui a sobrecarga cognitiva, então a sua deficiência fica menos aparente, ela tem menos dificuldade. É quase como, sei lá, colocar uma rampa de acesso para quem é cadeirante. Então existe uma dificuldade, existe uma limitação, só que essa limitação ela se torna menos importante porque você facilitou o acesso ali. Mais ou menos a mesma coisa. Com a rotina, a gente facilita a cognição, né? A gente facilita a vida da pessoa com menos sobrecarga para a sua cognição. A segunda dica é a gente usar lembretes. Isso é muito importante. Tem filmes que mostram isso, né? A pessoa colocando bilhetinho e na casa toda, bilhetinho no telefone, na geladeira. Por quê? Vamos lembrar que é muito comum a memória ser afetada, a capacidade de memorização. Então você fala uma coisa e a pessoa não lembra, a pessoa lê alguma coisa e depois ela não lembra. Ela tem uma deficiência, a sua capacidade de reter a informação está diminuída. Às vezes ainda não de lidar com aquela informação e não de usar aquela informação de maneira útil, mas de reter aquela informação. Então é mais ou menos como uma bengala, como uma outra deficiência. A pessoa está com uma deficiência para caminhar, né? E se ela vai caminhar sem bengala, ela vai meio tropeçando, ela pode se machucar, ela pode ter um problema maior. Então, ela não pode contar 100% com as suas pernas, numa deficiência aí de força, por exemplo. Na deficiência da memória, você pode usar esse artifício, né? Essa bengala. Você não conta com a sua memória, você não espera para ver, será que eu vou tropeçar? Eu vou tentar ir sem bengala e vou ver se eu tropeço ou não. Mas não faz esse teste, você vai com a bengala. Então, não teste a sua memória, vamos ver se eu vou lembrar. Não, já sabe que está com uma deficiência de memória, use e abuse dos lembretes para suprir essa deficiência. A terceira dica é uma adaptação do ambiente.
uma organização da casa, de maneira a também diminuir as dificuldades e os obstáculos que a pessoa vai enfrentar por conta da sua maior dificuldade cognitiva. Então, desde um ambiente físico mais facilmente transitável, tirar o tapetinho que a pessoa pode tropeçar, até a organização mesmo da casa, eventualmente até colocar a etiqueta pratos, copos, roupas, pijamas, enfim, deixar a casa organizada e facilitar o acesso da pessoa a tudo que ela precisa para o seu dia a dia. Porque, de novo, né, as suas funções mentais vão ficando mais complicadas. Uma casa desorganizada, uma casa bagunçada, você precisa de mais raciocínio, de mais atenção, você gasta mais energia mental para navegar pela casa. A casa bem organizada, bem adaptada nesse sentido, para facilitar o acesso aos itens, aos objetos e as coisas no dia a dia, também diminui o esforço cognitivo da pessoa e isso facilita a sua navegação nos seus dias aí, nos seus desafios diários. Tudo isso, né, essas 3 primeiras dicas, elas se articulam para a 4ª dica importante, que é promover a autonomia da pessoa, a autonomia, a independência, a possibilidade de ela fazer as coisas por si só. Isso é extremamente importante. Tanto para o ponto de vista emocional, a gente sabe que a perda de autonomia ela é muito desgastante para o ser humano, ela é muito estressante. Quando te proíbem de fazer as coisas, quando restringem a sua liberdade, a gente fica aflito. E a pessoa com demência ela pode ir sentindo isso, né? Ela vai perdendo a sua independência, ela vai perdendo a sua autonomia. Isso pode ser muito aflitivo. Então, com o estabelecimento de uma rotina, com o uso de lembretes, com a organização da casa, com isso tudo, a pessoa pode ganhar autonomia, ela pode ganhar a sua agência, a sua independência para fazer as coisas do seu dia a dia. Isso vai ter um impacto muito importante emocional para ela, na autoestima e, obviamente, diminuindo o estresse, aquela sensação de eu não consigo, os outros têm que fazer por mim, que é bastante desgastante e, claro, pode até piorar o quadro, porque a pessoa pode ficar deprimida por conta disso, e aí as coisas se complicam ainda mais. Então, estabelecer rotinas, usar lembretes, tudo isso vai organizar a casa, tudo isso vai ajudar a pessoa a chegar nessa 4ª dica que é importante, que é estabelecer e promover a autonomia e a independência. E por fim, a 5ª dica é o uso de uma comunicação clara, direta, objetiva. Vamos só para relembrar, a capacidade mental da pessoa vai diminuindo em alguns domínios, seja na atenção complexa, seja na memória, seja na capacidade de aprendizado, isso vai sendo prejudicado. Muito bem, então se você vai conversar com ela e começa a falar um monte de coisa ao mesmo tempo, ou não fala com clareza, ou vai e volta na sua conversa, isso demanda mais atenção, demanda mais atenção complexa, essa capacidade de aprendizado que está reduzida na pessoa. Isso pode deixar ela mais aflita, ela sente que não está entendendo, aí você fica aflito porque ela não está entendendo, isso vira uma bola de neve. Você transmite pior a sua informação e aí você acaba atrapalhando a autonomia e tudo aquilo que a gente sabe que é importante para a pessoa. Então, vai se comunicar, usar uma linguagem clara, dar a informação direta e sempre com tranquilidade. Se a pessoa não entendeu, é normal, a gente volta, a gente reexplica, mas pensando na didática, pensando na clareza, pensando na objetividade da comunicação. Então, rotina, lembretes, organização, autonomia e comunicação. 5 dicas importantes para você que precisa lidar com uma pessoa que está com um quadro de demência. Isso vai ser cada vez mais comum e a gente precisa aprender a lidar para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, de quem lida com essas pessoas e, obviamente, de quem está com esse diagnóstico. Você já passou por essa situação? Você conhecia essas dicas? Você conseguiu implementar alguma? Fala aqui nos comentários. É bem legal quando você dá as suas dicas também, quando você compartilha a sua experiência, porque a gente vai trocando essa ideia aqui e é sempre muito enriquecedora. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas aí para receber aviso quando tiver vídeo novo e de deixar o seu like, que é sempre muito importante para a gente. Tem um monte de vídeo aqui interessante, dá uma maratonada, que informação aqui você sabe que não vai faltar.